Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro encontro na segunda fase de Direito do Trabalho. Então, como é o nosso primeiro encontro na segunda fase, apesar de eu já conhecê-los desde a primeira fase, a grande maioria de vocês, né? Alguns estão vindo agora na segunda fase só, mas a grande maioria a gente já se conhece desde a primeira fase. Então, eu tenho que dar os parabéns para vocês, né? Porque realmente esse exame, né, foi um exame difícil. Vocês devem conhecer vários amigos de vocês que, infelizmente, não lograram êxito na primeira fase. Foi um exame realmente que teve um grau de dificuldade e questões que fugiram um pouco do padrão que a gente estava acostumado. A banca não só, né, eu estou falando de um modo geral da prova, né? Então, assim, o primeiro contato com vocês é realmente para dar os parabéns, porque vocês estão aí seguindo na caminhada de vocês e já já a carteirinha vermelha vai estar na mão. Falta pouco, vamos pensar positivo, mas a gente ainda tem um caminhar aqui nesse momento da segunda fase. E aonde que eu entro com vocês? Eu já estou entrando agora com vocês e vocês já tiveram uma sequência de aulas com a professora Ana, né? E vocês chamam de Pavelski, né? E aí eu chamo de Ana toda hora. E se eu falar de Pavelski, aí que falo com o meu sotaque, né? Que vem, né? Carioca, que eu não consigo nem disfarçar. E aí, na verdade, eu chamo de Ana. Quando fala Ana, vocês já sabem que eu chamo de Ana, eu acabo falando. E aí, o que acontece? Eu agora entro com vocês, e qual é o meu papel na segunda fase? Eu entro para a gente fazer aquele apanhado do direito material do trabalho, então eu vou ajudar vocês, porque vocês já tiveram um apanhado, né, inicial, com toda a estrutura da petição inicial, algumas ações especiais vocês já começaram a ver, então já viram lá o inquérito para apuração da falta grave, ação rescisória, né? Então, assim, vocês já começaram essa parte. E quando a gente acaba treinando para fazer petição inicial, o direito material, você percebe nitidamente que o direito material ele acaba aparecendo. Eu costumo dizer assim, na hora que a gente vai treinar e vai colocar a mão na massa para fazer ou a peça processual ou as questões, o direito material ele grita. Então você começa a perceber o seguinte: não adianta nada eu ter só a estrutura da peça na cabeça, porque isso, num primeiro momento, vocês agora já podem até confirmar. Num primeiro momento, quando a gente não tem muito contato com as peças, a gente acha que vai ser super difícil, assim, eu não vou gravar tudo isso, eu não vou conseguir fazer. Daqui a pouco, você fecha os olhos, a estrutura da peça você já gravou a estrutura. Só que aonde que a gente demora mais tempo? É no recheio da peça, não é assim que funciona? Na hora que você tem que ver o quê? Identificar se é uma petição inicial, lá no nosso rascunho, tudo que tem que ser objeto do pedido. Ou se for para contestar, já já vocês vão, né, começar a falar da contestação, aí tudo que tem que ser rebatido, todos os argumentos, o que eu tenho que pedir. Aí o que você percebe? Que na hora que você vai colocar a mão na massa para treinar e realmente fazer as peças, o que tem que estar em dia? O direito material, porque aí o direito material vai fazer com que você leia aquele caso e você saiba o que você tem que pedir, como que vai ser. Então, eu entro para ajudar nesse momento, para poder a gente já usar mesmo a própria CLT o máximo possível. Vocês já devem ter percebido que o índice remissivo é o melhor amigo de vocês na hora da prova. Já repararam isso? E, às vezes, sabe o que os alunos falam e é verdade? Por que na hora da faculdade meus professores não me ensinaram a usar o índice remissivo? Se eu soubesse, nossa, mas ia facilitar a minha vida. Mas a gente fala, só que quando a gente está na faculdade, muita coisa que é dita, a gente não leva a sério. É que agora a gente está naquele momento levando a sério, estudando. Aí tudo que o professor fala, você vai lá ver, vai conferir e ver que dá certo. Né? Porque na faculdade, às vezes o aluno fala assim, meu professor não falou isso não. Aí eu falo, vamos para duas possibilidades. Na faculdade, seu professor falou sim, mas só o seu corpinho que estava lá, mas a sua alma não estava. Né? Sabe aquele momento em que você está lá, mas está no celular, ou está lá, mas está pensando em outra coisa? Ou então, de fato, o professor pode não ter falado daquele ponto específico. Mas às vezes fala, mas a gente está em outro momento da vida e agora é diferente, agora é para valer. Agora a gente está aqui prestando atenção, está focado. Aí tudo que o professor fala, olha, o índice remissivo é seu melhor amigo. Aí você vai lá no índice remissivo. Aí você já sabe usar o índice remissivo. E é verdade, quando a gente fala isso, usem ao máximo a CLT de vocês, ganhem bastante intimidade com a CLT, porque isso vai ser muito importante na hora da preparação. Eu vou deixar aqui, né, muito embora muitos de vocês, né, a gente já se conheça desde a primeira fase, como eu falei, vou deixar rapidamente aqui o meu contato, Juliana Monteiro, e vou deixar meu e-mail para vocês, Juliana Monteiro, e vou deixar meu e-mail, prof.
ponto Juliana, prof, ponto Juliana, ponto Monteiro, prof, ponto Juliana, ponto Monteiro, @gmail.com. prof.juliana.monteiro@gmail.com. Por que eu vou deixar aqui o e-mail de contato logo no início? Porque conforme a gente vai estudando, é normal que as dúvidas apareçam, tá? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente raciocina sobre aquilo, podem aparecer dúvidas, e aí a gente tem um canal de contato que eu acho que, lógico que a gente tem as redes sociais, se vocês estiverem me seguindo, vocês podem utilizar, pode mandar direct, pode mandar, né, lá a dúvida inbox, mas eu acho que o e-mail ainda é um canal de contato bom. E aí eu peço só uma gentileza para vocês. Se vocês mandarem algum e-mail, coloca assim, ó, segunda fase, curso jurídico, sabe? Por quê? Porque a gente dá aula em muitas turmas. Tem aluno de graduação, de pós-graduação, de turma para concurso público, de turma da OAB. E não parece não, mas para o professor, saber de qual turma que você é faz diferença. Porque de um concurso público, de repente, para a prova da OAB, a banca é diferente. Aí a posição da banca pode interferir na hora de uma resposta. Então, só para localizar, se for o caso, e a gente poder ter um canal de contato mais próximo. Queridos, vamos fazer assim. Nós já fizemos esse apanhado rápido, no qual eu aproveitei para saudá-los aqui, como era o meu primeiro momento junto com vocês, né? E automaticamente a gente chegar, né? Não tem aquela coisa assim, porque vocês estão muito acostumados com uma sequência de aulas com outra professora, agora chega uma professora nova, né? Assim, né? Diferente daquela sequência de aulas. A gente chegou, então vamos para o direito do trabalho, tá? Então eu quero que você perceba uma coisa. Muita coisa que eu vou falar, vocês sabem. A maioria das coisas que serão ditas, você sabe. E se eu estiver falando e você tiver a sensação que sabe, melhor ainda, é ótimo, é excelente. A gente está falando para rever os pontos e para sedimentar. E para já ir marcando, já poder fazer a marcação, usar ao máximo a CLT, saber que você tem o material na hora. Eu estou aqui para trazer a segurança que vocês precisam, revendo os pontos e olhando para o direito do trabalho com os olhos da segunda fase. Tá. Então, vamos fazer assim. Quando a gente olha para as questões que já foram objeto de prova, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de olhar questões de provas anteriores. Eu não sei se vocês já perceberam, mas já apareceu mais de uma vez em um exame trazer uma situação concreta, aí tem lá, a gente sabe que a gente tem a peça processual que tem que ser feita e 4 questões. Essas 4 questões, elas vão mesclando direito material e direito processual. Pois bem, e sabe o que já apareceu mais de uma vez? Trazer uma situação, normalmente as questões são divididas em letra A e letra B, e o que o edital diz? Que as questões devem ser respondidas separadamente, a pergunta da letra A respondida na letra A com a devida fundamentação. A resposta B, respondida lá, coloca a letra B e faz a resposta no local próprio que você tem destinado para a resposta daquela questão. Não é assim que funciona? E a gente vem sempre falando isso para vocês. Nós vamos ter algumas questões que vamos resolver ao longo das nossas aulas, sempre ao final da aula, os últimos 30 minutos serão para que a gente possa treinar questões, tá? Mas até chegar lá, o que a gente percebe? Já aconteceu em mais de um exame, de na hora que aparece a questão, eles perguntam assim, qual é o princípio do direito do trabalho que está envolvido? E, às vezes, a matéria princípios fica lá no início da matéria e a gente não dá muita ênfase para os princípios. E o que acontece na hora dos princípios? Quando a gente está estudando, se é uma coisa que o índice remissivo pode ajudar, você vai na palavra-chave, vai no índice remissivo, tem o artigo tal, tem a súmula tal, isso... Até sozinhos vocês conseguem se virar e achar, de repente, uma súmula que a gente não falou. Mas está lá, naquele assunto, você já está craque no índice remissivo, você localiza a súmula, localiza a OJ. Mas, nos princípios, isso é uma base que você tem que levar para a prova, porque é uma parte doutrinária que você tem que levar. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar fazendo uma revisão rápida dos princípios, lembrando quais são os princípios norteadores do direito do trabalho, até porque quando você lembra dos princípios norteadores, eles são utilizados, sim, na hora de uma prova, a gente utiliza, nem que não seja, vamos imaginar, ainda que não perguntem diretamente quais são,
você também indiretamente usa os princípios, porque todo o raciocínio da matéria vai ser usado diante disso. Vamos trabalhar de uma forma dinâmica, objetiva, lembrando dos princípios, e já a gente já entra numa parte mais usando a CLT e fazendo as marcações. Então, vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente pensar no direito do trabalho, toda a base do direito do trabalho, então, como a gente vai começar, né, fazendo um apanhado geral, lembrando dos princípios norteadores do direito do trabalho, e isso vai ser muito importante para nortear todo o nosso raciocínio. O princípio maior que vai regulamentar todo o direito do trabalho se chama princípio da proteção. Todo o direito do trabalho, ele é pautado no chamado princípio da proteção. Ou seja, quem precisa ser protegido? Todo o direito do trabalho foi pautado no princípio da proteção ao empregado. O empregado é chamado de hipossuficiente da relação. Então, aquele empregado que é o hipossuficiente da relação, ele precisa ser protegido. Então, o que acontece? Vamos olhar de uma forma bem racional, prática, objetiva. A gente tem uma relação entre empregado e empregador. Nitidamente, o empregador é a parte mais forte da relação. Então, como é que o direito do trabalho todo foi pensado e idealizado? Se eu tenho uma relação que é desigual, porque o empregador é a parte mais forte da relação, eu preciso trazer um direito que venha proteger o empregado, que é a parte mais fraca desta relação. Então, todo o direito do trabalho foi pautado no princípio da proteção. Eu vou proteger o empregado, que é o hipossuficiente. Ótimo. E aí o que acontece? Como essa ideia de proteger o empregado, ele permeia todo o direito do trabalho, para não esquecer de nenhuma faceta importante dessa ideia de proteção, um autor, há muito tempo atrás, sugeriu, foi o Américo Pla Rodrigues, e ele sugeriu uma divisão do princípio da proteção em 3 subprincípios. Nós chamamos de subprincípios, mas não desmerecemos nenhum deles. Pelo contrário, é uma subdivisão do princípio da proteção, mas para dar ênfase a todos os aspectos importantes. Ou seja, dentro da ideia de proteger o empregado, nós subdividimos em 3 princípios. E aí a gente vai lembrar cada um deles, que aí vai vir o princípio do indúbio pro mísero ou pro operário, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Então, vamos lembrar aqui, quando a gente fala em princípio da proteção, dentro do princípio da proteção, existe, então, o chamado princípio do indúbio pro mísero ou pro operário. Indúbio pro mísero. Lembrando que está em latim, então não vamos acentuar a palavra. Indúbio pro mísero ou pro operário. Então, eu tenho o indúbio pro mísero ou pro operário. E o que nós vamos lembrar? Como a nossa análise é objetiva, com o intuito de recordar e, se for necessário, utilizar numa questão de prova, ou então até no raciocínio para a nossa peça processual, quando que dentro da ideia de proteger o hipossuficiente, eu vou usar o indúbio pro mísero. A palavra-chave aqui é interpretação de normas. Então, a palavra-chave, a ideia central desse princípio está ligado à interpretação das normas. Na hora da interpretação das normas. Então, como é que eu posso usar isso em prova, Ju? Por que você está fazendo essa utilização? Por que a gente está começando a falar do princípio da proteção e você está falando do princípio do indúbio pro mísero ou pro operário? Porque na hora em que a gente está utilizando o direito, a gente está lendo uma norma. E essa norma, na forma como ela foi redigida, a gente sabe que a língua portuguesa, uma vírgula antes ou depois da palavra pode mudar o sentido, eu posso ter uma palavra com duplo significado. Na hora que eu estou lendo um artigo da CLT, na hora que eu estou lendo um artigo de lei, na hora que eu estou fazendo a interpretação de uma cláusula, de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, a gente lê e dá leitura da margem para mais de uma interpretação. Qual é a interpretação que deve prevalecer? A mais benéfica, a mais favorável para o empregado. Não parece não, gente, mas às vezes você olha isso com um olhar muito assim... vamos lembrar que a gente não está decorando, a gente agora está olhando com os olhares da segunda fase. Então, eu tenho que pensar nisso numa aplicação prática. A gente olha para essa situação e fala assim, agora eu não preciso mais decorar para uma prova de múltipla escolha que eu vou botar um X. Eu tenho que lembrar que na hora em que eu estiver
automaticamente, usando o direito do trabalho, ou numa questão, ou como fundamento de uma peça processual, como eu devo nortear o meu raciocínio. E uma coisa muito importante também, eu quero que sempre vocês pensem nisso na hora da prova. Na hora da prova, na dúvida, eu vou interpretar a favor do empregado. Sim, ok. Só que isso depende muito também quem é o seu cliente na hora da questão, não é isso? Por quê? Porque automaticamente, o que eu costumo dizer? Eu tenho que saber que eu estou fazendo uma prova para ser advogado. E a gente, como advogado, nem sempre vai defender no nosso íntimo o que a gente acha. De repente, se você me pergunta uma coisa, eu falo, eu acho isso. Mas aqui o meu cliente é o empregador, então eu vou usar a interpretação que é melhor para o meu cliente. Mas na hora em que você visualizar, se você estiver ali na dúvida quanto à interpretação das normas, não for uma questão em que você está diante de algo que o seu cliente é o empregador. Qual é toda a ideia? E na hora até do juiz proferir a sentença, todo o raciocínio do direito do trabalho, na dúvida, a interpretação das normas vai a favor do empregado. Certa vez, eu mesma estava fazendo uma prova, isso há anos e anos atrás, ainda era estudante, e caiu uma questão, estava na parte processual, mas eu estou dizendo assim, como isso ajuda. E aí eu estava falando, olhando a questão e falava, gente, eu não sei fazer essa questão. Eu era estudante na época. E olhava e falava, gente, não sei fazer esse negócio. Espera aí, eu não sei a resposta, eu não estou encontrando a resposta, mas eu sei de uma coisa. Na hora que eu olho para a interpretação, qual é o princípio que rege, então, esse instituto? Aí eu pensei na ideia principiológica e, pelo menos, eu consegui acertar a questão. Não parece, não? Mas você norteando o raciocínio, você pode, de repente, nem ganhar o ponto todo, porque não colocou o artigo que era necessário, mas só de você escrever a parte correta, vocês já viram como é que vem a pontuação das questões? Eles dividem a pontuação. Então, se pelo menos você escreveu o que eles querem na parte correta, você ganha o ponto. Pode ser que, de repente, como você não botou o artigo, a súmula, você venha perder algum ponto necessário ali, mas você não perde o todo, pelo menos você escreveu com suas palavras. Beleza. Então, dentro do princípio da proteção, vem o princípio do indúbio pro mísero ou pro operário, que vem trazendo, então, que na dúvida quanto à interpretação da norma, eu devo usar a interpretação mais favorável para o empregado. Agora, vamos para a segunda faceta do princípio da proteção, que é o princípio da norma, princípio da norma mais benéfica. Princípio da norma mais benéfica. Quando eu falo em princípio da norma mais benéfica, agora eu estou falando em norma mais benéfica. Se eu digo que uma norma é mais benéfica, é porque outra não é tão benéfica assim. Então, quando que eu vou entrar diante da ideia do princípio da norma mais benéfica? Ela entra quando eu estiver diante de um conflito de normas. Conflito de normas. O que é um conflito de normas? Por que eu falo norma mais benéfica ou norma mais favorável? Porque eu estou falando em um conflito de normas. Eu estou comparando normas. Eu vou estar diante de uma situação em que há mais de uma norma aplicável para a mesma situação. Quando eu comparo uma situação, eu estou diante de um caso concreto e há mais de uma norma aplicável para a mesma situação. Qual é a norma que deve ser aplicada? Aquela que seja mais benéfica para o empregado. A mais benéfica. Então, quando eu estiver diante de uma situação e eu tiver um conflito de normas, mais de uma norma aplicável para a mesma situação, eu vou aplicar aquela que seja mais benéfica para o empregado. Vamos para um exemplo prático, concreto. Eu estou diante de uma situação em que há um pedido de horas extraordinárias, ok? Aí eu estou diante de um pedido de horas extras e o juiz automaticamente vai olhar, viu, houve prova, tudo certo, ele vai deferir o pedido de horas extraordinárias. Defiro o pagamento das horas extraordinárias, além da 8ª hora diária, 44ª hora semanal, acrescida do adicional de... Aí para. Quando for o adicional, vamos imaginar, a Constituição e a CLT trazem um adicional de, no mínimo, 50% para as horas extraordinárias. E há, anexado aos autos, vamos imaginar, um acordo coletivo da categoria com um adicional de 80%.
tenho mais de uma regra aplicável para a mesma situação. Qual é o adicional que vai prevalecer? O que está na Constituição e na CLT de 50% ou o adicional de 80% que está previsto na norma coletiva da categoria? Se eu estou comparando normas, qual é a norma que deve ser aplicável? A mais benéfica para o empregado. Ju, mas eu vou usar 80% estando previsto, por exemplo, num acordo coletivo da categoria? Vou. Ué, mas lá na Constituição não fala 50%? Na Constituição fala mínimo 50%. O que tiver e for mais benéfico, na hora da comparação, eu vou utilizar aquela regra mais benéfica para o empregado. Aí a gente usou concretamente o princípio da norma mais benéfica. E a terceira faceta aqui vem através do princípio da condição mais favorável. Então, vamos analisar aqui e ver como é que pode aparecer numa questão de prova, parte de uma peça processual, o princípio da condição mais favorável. Princípio da condição mais favorável. Posso chamar de condição mais favorável ou condição mais benéfica. Só que agora veja uma coisa. Eu não estou mais comparando normas. Agora eu estou comparando condições. Que condições são essas? Condições de trabalho. Agora eu estou fazendo uma comparação entre condições de trabalho. Comparação de condições de trabalho. Então, a ideia central agora, eu estou comparando condições de trabalho. E qual é a condição de trabalho que vai efetivamente prevalecer? Aquela que seja mais favorável, mais benéfica. Vamos entender, então, aqui como é que isso pode aparecer numa prova. Vamos trabalhar com a ideia e eu vou dando um exemplo para vocês. Vejamos aqui. O que eu tenho que me lembrar? Toda condição de trabalho, estou comparando. Quando eu tiver uma condição de trabalho, e essa condição de trabalho para o empregado, ela tem que ser para ele concedida de forma habitual. Então, a primeira coisa, não pode ser concedida uma vez só, tem que ser uma condição de trabalho concedida para ele de forma habitual. Aí você me pergunta assim, Ju, para ser habitual precisa de quanto tempo? Eu falo, ó, quanto mais tempo se repetir, mais chances de caracterizar a habitualidade. Toda condição de trabalho que seja habitual para o empregado e lhe seja mais benéfica do que outra condição de trabalho originariamente concedida, toda condição de trabalho que lhe seja habitual e benéfica, o que vai acontecer com essa condição de trabalho? Ela vai integrar o contrato de trabalho, ela passa a integrar o contrato de trabalho e, por conta disso, não poderá ser suprimida. A primeira parte, então, dessa ideia do princípio da condição mais favorável, traz exatamente essa visão aqui. Toda condição de trabalho, que quando você compara algo que originariamente estava lá combinado com o empregado, aí depois outra condição de trabalho aparece para ele. Se essa outra condição de trabalho for mais benéfica para ele, concedida de forma habitual, essa condição mais benéfica e habitual passa a ser a regra para ele, passa a integrar o contrato de trabalho e não pode mais ser suprimido. Segura um pouquinho. Vou só colocar a exceção, e aí eu vou dar um exemplo prático para você ver como é que isso pode aparecer numa peça processual, numa questão, e a gente utilizar, então, esse princípio. Só vou deixar, então, esta é a regra, já venho já com o exemplo, só vou botar a exceção, e aí eu já explico automaticamente os dois. Toda condição de trabalho que lhe seja habitual e mais benéfica, integra seu contrato de trabalho e não pode mais ser suprimida. Esta é a regra. Salvo se esta condição mais benéfica for concedida, salvo se essa condição mais benéfica for concedida sob condição. Salvo se essa condição mais benéfica for concedida sob condição. Então, vamos lá. A gente primeiro viu a regra, depois eu trouxe a exceção. Vamos ver como isso pode aparecer. Ju,
Como assim toda condição de trabalho que lhe seja habitual e lhe seja mais benéfica, integra o contrato e não pode ser suprimida? Como é que isso pode aparecer numa prova e eu usar essa ideia desse princípio? Tá bom, aparece uma situação assim em prova. Uma pessoa foi contratada para trabalhar de segunda a sábado, 8 horas diárias e 44 horas semanais, tudo bem? Então, ela foi contratada para trabalhar, vamos imaginar, de segunda a sexta, 8 horas por dia. E ela trabalhava 4 horas aos sábados. Então, o que foi combinado com ela? Você vai trabalhar de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta são 8 horas por dia e 4 horas no sábado, perfazendo, então, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tudo bem. E assim ela foi contratada, está escrito no contrato de trabalho dela, e assim ela começou a trabalhar. Só que o empregador resolveu, vamos imaginar, que não haveria mais trabalho aos sábados. E a empresa não ia mais funcionar aos sábados. O que a empresa poderia ter feito? O que o empregador podia ter feito? Lançar mão de um instituto chamado compensação da jornada, fazer um acordo de compensação, tirar as horas de sábado e diluir, colocando mais horas de trabalho durante a semana. Seria o que a gente vai lembrar depois, mais à frente, e é uma forma de compensar a jornada chamada de semana inglesa. Quando eu retiro as horas do sábado, faço um acordo de compensação para trabalhar mais horas durante a semana. Mas vamos imaginar o seguinte, não falou nada de acordo de compensação, apareceu uma situação para nós em prova, dizendo que ele foi contratado para trabalhar de segunda a sábado, a empresa resolveu que não ia mais funcionar aos sábados e liberou todos os seus empregados do trabalho aos sábados e disse para eles, a partir de agora, a empresa não vai mais funcionar sábado, vocês vão continuar ganhando a mesma coisa e vocês só precisam trabalhar de segunda a sexta. Concordam comigo que é uma situação mais benéfica? Claro, apesar, né, ele fala assim, pô, muito melhor. Por quê? Porque ao invés, melhor dizendo, de ter que trabalhar de segunda a sábado para ganhar X, eu vou trabalhar só de segunda a sexta para ganhar X e ainda tenho o meu final de semana livre? Maravilha! Então, isso aconteceu. E não foi um final de semana, não. A empresa parou de funcionar aos sábados e essa passou a ser a regra de todas aquelas pessoas que estavam lá trabalhando. Aí o que acontece? Se automaticamente uma condição de trabalho foi fornecida habitualmente e é mais benéfica, o que acontece com a condição de trabalho? Integra o contrato. Lá no contrato está escrito de segunda a sábado, mas na prática começa a ser o quê? Trazido uma situação mais benéfica e de forma habitual. Aquela situação integra o contrato e agora ela não pode mais ser suprimida. Aí o que acontece? Aparece então em prova que o empregador chegou um belo dia, determinou, então, o seguinte, pessoal, a partir da semana que vem, a empresa vai voltar a trabalhar aos sábados. Vai voltar a funcionar aos sábados. E vocês vão trabalhar sábado. Todo mundo trabalhando a partir da semana que vem aos sábados, hein? Aí a gente começa a reclamar e fala, ué, mas a gente não trabalha mais sábado. Poxa, eu fui tão legal com vocês esse tempo todo, deixei vocês não trabalharem no final de semana. Agora, só vocês olharem, olha lá no contrato de trabalho de vocês, quem for reclamar, dá uma olhadinha no contrato e vê se não está escrito no contrato de segunda a sábado. Eu fui legal, agora eu quero voltar a fazer com que vocês trabalhem aos sábados. Gente, se a partir de agora o trabalho aos sábados voltar a acontecer, o que aconteceu ao longo do tempo com aquela condição mais benéfica? Integrou o contrato e não pode mais ser suprimida. Agora, qual é a consequência que a gente de cara tem que ver? Todo trabalho aos sábados vai ter que ser pago como hora extra. Vocês estão percebendo como eu quero trazer um papo? Eu estou tentando fazer de uma forma em que o estudo dos princípios não fique maçante, que a gente lembre dos princípios, mas consiga visualizar e olhar para ele de uma forma mais o quê? Exemplificativa, sem precisar ficar anotando conceito de princípio. O objetivo não é esse. É a gente conversar sobre o tema e você verificar o seguinte, estou entendendo onde você quer chegar, Ju. Você quer levar a gente para o raciocínio ligado a isso e como pode aparecer numa questão ou parte de uma peça, não é isso? Exatamente.
Exatamente. Porque muitas das vezes a gente usa os princípios e nem sabe que está usando. Às vezes eles perguntam na questão, qual foi o princípio que você utilizou? Ai, não sei. Você respondeu a questão, mas trava, não consegue identificar que você está fazendo a utilização do princípio. De repente, se te perguntasse assim, neste caso apresentado, a pessoa que trabalhar aos sábados tem hora extra? Aí você diz que sim, que vai ter as horas extras. Qual o princípio foi utilizado? E falamos, não sei. Sabe aquela coisa? Não consegue ligar o nome à pessoa. E eles fazem isso. E eu já vi várias vezes aluno travando porque não consegue ligar o nome do princípio àquela situação fática que está sendo apresentada. Esse é o objetivo. Legal. Agora vamos para cá. Salvo se a condição mais benéfica foi concedida sob condição. Ou seja, vamos imaginar aqui, hein? Toda condição mais favorável ao empregado, mais benéfica, concedida de forma habitual, integra o contrato e não pode mais ser suprimida. Então, agora, se aquele empregador colocasse os empregados para trabalhar aos sábados, teria que pagar as 4 horas do sábado, ou se fossem mais também, como hora extra. Perfeito. Salvo se essa condição mais benéfica para o empregado tivesse sido concedida sob condição. E aí eu falo para vocês uma coisa. Imaginem que o não trabalho aos sábados estivesse condicionado a um evento determinado. Empregados, durante o próximo mês, durante o próximo mês inteiro, vocês não vão trabalhar aos sábados. Nossa, que maravilha! Por quê? Porque nós vamos fazer uma obra na empresa para não parar totalmente a atividade da empresa. A obra será feita apenas nos finais de semana. Então, no próximo mês, se organizem. Vocês não vão precisar trabalhar aos sábados, porque a empresa vai ficar, o quê? Sexta-feira à noite, quando acabar o expediente, o pessoal da obra entra em cena e vai ficar trabalhando sexta-noite, sábado, domingo. Aí para. Aí durante a semana vocês trabalham. Aí no próximo final de semana. Ou seja, no próximo mês, os finais de semana serão o quê? Para a empresa vai estar em obra, fechada. Vocês não precisam trabalhar. Isso quer dizer uma coisa. A gente tem uma condição mais benéfica, não trabalhar no final de semana, ótimo. Mas a gente não precisa trabalhar, mas enquanto a empresa estiver o quê? Em obra. Acabou a obra, nós podemos voltar a trabalhar perfeitamente aos sábados, como a gente vinha trabalhando. Ah, mas foi muito mais benéfico. Legal, mas foi condicionado a um evento. Quando aconteceu o evento, não tem problema nenhum voltar às condições anteriores. É diferente, não é? Todo mundo percebeu? Faz diferença? Faz. E na hora em que a gente está utilizando isso, a gente pegou e usou, então, o princípio da proteção. No primeiro momento, o princípio da proteção no indúbio pro mísero ou pro operário. Na segunda faceta, no princípio da norma mais benéfica. E na terceira faceta, no princípio da condição mais favorável. Ok. Fechamos a ideia do princípio da proteção. E vamos lembrar agora de outros princípios do direito do trabalho também importantes. Amigos, tem um princípio do direito do trabalho que a gente usa muito mais do que a gente pensa. A gente usa esse princípio toda hora, ele aparece muito. Vocês já devem ter utilizado várias vezes em questões de prova, mas você, de repente, não parou e olhou para ele com esses olhos. Além do princípio da proteção, um princípio que a gente usa muito é o princípio da primazia da realidade. Princípio da primazia da realidade. Esse princípio da primazia da realidade é um princípio que a gente usa muito no direito do trabalho. O próprio nome dele já diz, primazia da realidade, prevalece a realidade. Então, o que no direito do trabalho conta muito? O que no direito do trabalho vai ser muito levado em conta? O que realmente acontece. Então, no direito do trabalho, quando você pensa em princípio da primazia da realidade, como é que eu posso sintetizar para vocês? Os fatos prevalecem sobre o que foi formalmente pactuado. Então, se você pensar assim, os fatos prevalecem sobre o que foi formalmente pactuado, o que isto quer dizer? Como assim os fatos prevalecem sobre o que foi formalmente pactuado? Você está me dizendo que o que está escrito não vale? Não, não é isso. Eu estou dizendo para vocês o seguinte,
às vezes, o que está escrito está tudo lindo, perfeito, maravilhoso, exatamente como manda a lei. Então, na hora que eles fizeram o contrato, fizeram aquele contrato lindo, maravilhoso, perfeito. Só que na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, uma coisa é o que está no papel, a outra é o que realmente acontece. Lá no papel está escrito que ele trabalha 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas na realidade dos fatos, ele trabalha mais do que isso. Todas as vezes em que a gente automaticamente faz um pedido de horas extras, vocês já estão treinando, já não fizeram peças treino? Toda vez em que você alegou e fez o seguinte, olha, ele foi contratado para essa jornada, mas ele trabalhava além da sua jornada, você automaticamente disse o quê? Uma coisa foi contratada, mas na prática outra aconteceu. Então eu quero que prevaleça a realidade, quantas horas ele efetivamente trabalhou, sendo além da sua jornada que ele receba isso como hora extra. Só que os princípios não podem simplesmente ser alegados só por isso e achar que você vai conseguir sucesso simplesmente só com base em princípios. Eu preciso de provas, testemunhal, documental, todos os meios de prova. Que é um momento também do princípio da primazia da realidade que pode ser perfeitamente uma situação em prova. O empregado foi contratado como se automaticamente, vou melhorar minha fala, a pessoa foi contratada como se ela não fosse empregado. Ela foi contratada como se fosse representante comercial autônomo. Ou então, aquela pessoa foi contratada da seguinte forma: você vai trabalhar para mim, está tudo combinado, mas você vai fazer assim, você vai montar uma PJ, você vai ter a sua pessoa jurídica, aí você vai trabalhar prestando serviço para mim. Então, você imagina que na hora que foi combinado, aquela pessoa não foi contratada como empregada. Ela foi contratada e fizeram um contrato com ela como se ela fosse um representante comercial autônomo. Fez um contrato como se fosse entre duas pessoas jurídicas, uma pessoa prestando trabalho para outra. Só que na hora em que você olha o que realmente acontece, você percebe o seguinte, opa, peraí. Essa pessoa aí, na verdade, não é uma relação entre duas pessoas jurídicas, isso é uma fraude. Isso é fraude a direito trabalhista. Pelo princípio da primazia da realidade, ele é um verdadeiro empregado. Isso daí não é uma relação de representante comercial autônomo. Olha aqui, todos os requisitos da relação de emprego estão presentes. Ele é um verdadeiro empregado. Então, muito mais do que a gente pensa, a gente usa o princípio da primazia da realidade. Claro, lembrando, não adianta só a gente alegar um princípio e achar que com isso vai ter sucesso, né? Então, o princípio da primazia da realidade, no direito do trabalho, os fatos prevalecem sobre aquilo que foi formalmente pactuado. Agora vejamos outro princípio. Princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego. Agora, quando a gente olha para a ideia de continuidade da relação de emprego, quero só lembrar com vocês o seguinte. Quando a gente olha para a relação empregado-empregador, o que acontece na relação empregado-empregador? A gente vê nitidamente que a relação empregado-empregador, ela tem um caráter salarial, de subsistência, ou seja, é do trabalho que o empregado tira o sustento próprio de sua família. Então, quando você pensa em continuidade da relação de emprego, vem do caráter subsistencial que eu tenho desse tipo de relação. A pessoa trabalha e do seu trabalho extrai o seu sustento próprio e da família. Então, o que acontece? Nós temos vários momentos em que a gente vê a incidência da continuidade da relação de emprego. Tá. Imagine uma questão que te pergunte, no meio daquela situação, qual é o princípio do direito do trabalho que está ali envolvido. Aí imagina assim, você está diante de uma questão de prova, está fazendo uma questão, a questão está falando de contrato de trabalho. E essa questão que está falando de contrato de trabalho, ela está trabalhando com um contrato de prazo, vamos imaginar assim, ele pode ser de prazo determinado ou indeterminado. Eu digo a vocês, se eu tenho a incidência do princípio da continuidade da relação de emprego, e eu tenho duas espécies possíveis de contratos, determinados ou indeterminados. Se eu perguntar assim para vocês, qual é a regra no direito do trabalho, já que eu tenho a incidência do princípio da continuidade da relação de emprego? O contrato de trabalho é, em regra, determinado ou indeterminado?
indeterminado. Parabéns. Quando vocês responderam, né, de uma forma uníssona, indeterminado, vocês acabaram de utilizar o princípio da continuidade da relação de emprego. Perceberam o que eu quero que vocês façam? Que vocês olhem para os princípios inseridos dentro dos institutos. Quando você afirma que, em regra, os contratos são de prazo indeterminado, você usou o princípio, a ideia do princípio da continuidade da relação de emprego. Aí o que acontece? Não só nesse momento aparece o princípio da continuidade da relação de emprego. A gente pode lembrar aqui de uma súmula que vai envolver até um pouco do direito do trabalho com o direito processual, que é a súmula 212 do TST. A súmula 212 do TST, ela chega inclusive a mencionar a incidência do princípio da continuidade da relação de emprego. Essa súmula, ela está num aspecto processual, mas ela faz aqui a menção ao próprio princípio da continuidade. A gente pode aproveitar aqui, a gente pode dar uma olhada na súmula 212 do TST. Súmula 212 vem falando justamente de uma ideia, né? Fala de ônus da prova, mas automaticamente envolve direito material ligado ao direito processual, mas fala nitidamente do princípio da continuidade. Vamos juntos até ela? Tá? Quem tiver com a CLT, então, a amarelinha da LTR, está na página 853. É a súmula 212. Ementa, despedimento, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando? Quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui uma presunção favorável ao empregado. Então, olha aqui o que isso acaba trazendo. Como tem uma presunção favorável ao empregado da continuidade da relação de emprego, se tiver dúvidas se o contrato terminou ou não terminou, qual é o motivo do término do contrato, o ônus da prova é invertido, porque a favor do empregado tem o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, se tiver alguma dúvida se acabou ou não acabou, qual é o motivo, inverte-se o ônus da prova e o ônus da prova fica com quem? Com o empregador, porque a favor do empregado vem o princípio da continuidade da relação de emprego. Pois bem.